é um daqueles dias memoráveis da vida da Igreja. Para muitos e para muitas, este dia é apenas o dia das mulheres miróforas, daquelas que pegaram em mirra, em olés e que foram ao túmulo de Cristo, de manhã cedo, para ver se conseguiam cuidar do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este não é o dia, amados irmãos e irmãs, apenas daquelas 3 mulheres que transportaram a mirra e perfumes para cuidarem do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia de todos nós, fiéis ortodoxos e ortodoxas. Porque nós também somos miróforos e miróforas. Mas antes de chegarmos aí, quero dizer-vos que já nessa época, nessa altura, nesse tempo, era assaz, difícil, era complicado, não era simples ser amigo de Cristo ou amiga de Cristo, como era o caso de Maria Madalena, como era o caso de Maria, sua mãe, mãe de Deus, como era o caso de outros amigos como São Nicodemos, José de Arimateia, para falarmos daqueles que são mais conhecidos. José de Arimateia, amados irmãos, foi aquele que pediu a Pilatos, ao procônsul católico romano, procônsul do Império Romano, é aquele que pede o corpo de Cristo. E pediu o corpo de Cristo porquê? Porque é que Pilatos pede? Porque é que José de Arimateia pede o corpo de Cristo a Pilatos? Porque talvez não saibamos, mas naquela época os crucificados, quem ia para a cruz, amados irmãos, não era sepultado depois de morrer, depois de verificarem que estavam mortos na cruz, pegavam nos corpos e atiravam os corpos para o meio do pátio, para o meio do campo, para que os corpos fossem comidos pelas feras, pelas aves de rapina, pelos cães que passavam. Um crucificado não tinha direito ao enterro. Era isto que iria acontecer a Nosso Senhor Jesus Cristo, se não tivesse intervindo um grande amigo, José de Arimateia, que além de fazer parte do Sinédrio, também era senador romano e era amigo de Pilatos. E pede o corpo. E Pilatos, como é um amigo, ele entrega. Achou estranho, mas deixou que José de Arimateia tivesse toda a autoridade sobre o corpo de Cristo. E então José de Arimateia pega num dos seus túmulos, que era dele e da sua família, e retira Cristo da cruz e coloca-o lá dentro. Cristo não é lançado no meio do campo. Vai para o túmulo de José de Arimateia. Bem, e vemos um outro amigo grande também de Cristo, que é Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, era intérprete da lei, era um fariseu, membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de santo sim dos santos sim dos judeus. Era a cúpula máxima do poder, tanto religioso, como político, como poder criminal. Funcionava também como tribunal, o Sinédrio. E Nicodemos era membro do Sinédrio. E, se bem se lembram do Evangelho, há uma altura em que Nicodemos vai ter com Cristo, vai dialogar com Ele, vai por questões. E o Senhor fala, bem, e os outros membros do Sinédrio não gostaram desta proximidade entre Nicodemos, membro do Sinédrio, um dentre eles, fosse amigo de Cristo. Mais tarde, também Nicodemos é expulso pelos próprios sumos sacerdotes, e os sacerdotes iguais a ele, membros do Sinédrio, ele é expulso também da sinagoga, expulso do Sinédrio. José de Arimateia, depois, isto é para vos falar de algo que vos quero falar a seguir, dos amigos de Cristo. O que é que acontece aos amigos de Deus? José de Arimateia também, depois de Cristo ter subido aos céus, foi encarcerado, esteve preso, pelo menos uns 13 anos, num buraco, num calabouço. Até que veio outro procônsul, que já não era Pilatos, alguém que lhe sucedeu, e que o retira de lá, e ele volta à vida dele. José de Arimateia tinha uma frota de navios que transportavam minérios pelos mares do Mediterrâneo. E toda a fortuna dele, depois de ter saído da prisão e de
ter sido devolvido parte da frota e de ele ter aumentado a sua frota e ter ficado com uma fortuna maior ainda que Deus lhe deu, ele coloca toda a sua fortuna ao serviço dos apóstolos que ainda estavam vivos, que ainda não tinham morrido, e dos cristãos daquele tempo. Isto é o que faz José de Arimateia. Isto é o que fez Nicodemos. Bem, mas voltemos agora àquelas pelas quais começámos, as santas Mirófilas. Aquelas 3 mulheres, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria. Ela foi chefiando aquelas mulheres até ao túmulo, naquela manhã, muito cedo. Maria Madalena, que acompanhou a Mãe de Deus, e Maria de Cleófas, que era mulher de um dos 2 discípulos que acompanharam, já ouviram, Cristo, iam para Emaús, e aparece um estranho, nós sabemos que é Cristo, que eles convidam, gostaram muito de ouvir, recordam a história, e convidam um senhor, não sabem que é Cristo, para jantar, e quando Cristo parte o pão, eles descobrem que é Cristo. Bem, um desses 2 discípulos é Cleófas. E por isso chama Maria de Cleófas, porque era mulher dele. Bem, mas o importante aqui não é o discípulo de Emaús. O importante aqui são as Mirófilas. Elas vão fazer o que é ao túmulo? Elas vão cuidar do corpo de Cristo. É o que elas pensam que vão fazer. É o que elas se prepararam para fazer. É o que elas tomaram a decisão de fazer. E vão cedo para o túmulo. Provavelmente não terão dormido. A Mãe de Deus não deve ter dormido nessa noite, nem na anterior, nem nas anteriores. E também Maria Madalena e também Maria de Cleófas. Então foram muito cedo. E quando chegam, bem, o túmulo está vazio. Mas elas iam lá. Para quê? Para ungir o corpo de Cristo. Para cuidarem do corpo de Cristo. E agora voltamos àquilo por onde comecei. Quando vos disse que nós também somos, no início desta conversa, mirófilos e mirófilas. O que é que foram fazer estas mulheres ao túmulo? Repito, cuidar do corpo de Cristo. São Paulo, o grande apóstolo, diz-nos que o corpo de Cristo é a Igreja. São Paulo, repito, diz-nos que o corpo de Cristo é toda a Igreja. Toda a Igreja é corpo de Cristo. Onde estas 3 santas mulheres iam cuidar do corpo de Cristo. Mas lá onde estiverem outros ou outras iguais a estas 3, e muitos estiveram ao longo de 2000 anos, e estamos hoje, a Igreja aqui também, procurando cuidar do corpo de Cristo. Por isso, amados e amadas em Cristo, cuidemos do corpo de Cristo. Cuidemos do corpo de Cristo, como as Mirófilas se prepararam para cuidar. Não houvesse o Senhor ressuscitado, e elas teriam pegado no corpo do Senhor, tê-lo ungido com os melhores perfumes, com as melhores essências. Cuidemos do corpo de Cristo, nós hoje também. Ou seja, como diz São Paulo, cuidemos da Igreja. É mirófilo e mirófila hoje aquele que lava o chão da Igreja, para que os seus irmãos no domingo seguinte possam vir sem encontrarem cera no chão, nem sujidades, e sem ser mirófilo, e sem ser mirófila. É preparar o corpo de Cristo, que é a Igreja. Aqueles que fazem próspero, aqueles que estão no portão da Igreja, aqueles que recebem os fiéis, aqueles que entregam as velas, aqueles que cuidam do altar, aqueles que cantam no coro, os que cantam dentre os fiéis, aqueles que pegam de um pouquinho do dinheiro que têm e entregam à Igreja, aqueles que pegam num saco com mercearia e entregam ao mosteiro. Todos esses são mirófilas e mirófilos, amados irmãos, porque estamos a cuidar do corpo de Cristo. Repito, São Paulo não se enganou quando afirmou que diz que o corpo de Cristo é a Igreja. Então, ser as mirófilas, aquelas 3 partiram ao encontro do Mestre. Um dia elas partiram, como nós partiremos, mas elas foram ao túmulo para cuidar do corpo de Cristo. Perguntemos-nos nós, será que nós também estamos disponíveis a cuidar, para cuidarmos do corpo de Cristo, que é a Igreja? Porque elas foram para cuidar, e elas cuidaram. Não viram o corpo de Cristo, ressuscitou, mas vieram correndo anunciar aos apóstolos que o Senhor tinha ressuscitado. Mas
usaram os meios todos que tinham. E a mirra, queridos irmãos e irmãs, é cara. É produzida por uma árvore que se chama mirra. Tem 6 ou 7 metros de altura. Que dá para imensas coisas. É um produto caro. A aloés era caríssimo. E elas juntaram o que tinham para dar o melhor àquele corpo que era do Salvador. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que é esta igreja de Cristo. Não é só esta igreja aqui, debaixo da qual estamos cobertos pelo teto. Mas também não deixa de ser esta igreja. Corpo de Cristo. Porque se ela não tiver teto, chove dentro dela. E temos de ser mirófaros para cuidarmos do teto da igreja. Se não houver eletricidade, ninguém que apague. Também não vemos dentro da igreja, só com luz pequenina da vela, e às vezes é difícil, na escuridão ver. Também se é mirófaro, ajudando a igreja dessa forma. Porque esta pequenina capela, igreja, catedral, é o corpo de Cristo. Como o mosteiro é o corpo de Cristo. Todas as paróquias são o corpo de Cristo. A Igreja Universal, estão todas as igrejas do mundo, desde a Rússia à Grécia, aos Estados Unidos. Tudo isso é a Igreja de Cristo. Mas em cada pequenino oásis da grande Igreja Universal, em cada pequenino oásis, há uma igreja como esta, que é um oásis no deserto, que tem que ser cuidado. Temos, amados irmãos e irmãs, de procurar encontrar, descobrirmos em nós o dom que as miróforas tinham. E o dom delas era o da disponibilidade, não só de perna para andar, era a disponibilidade de meios que elas tinham, que puseram ao serviço de Cristo, para cuidarem do corpo, se o Senhor se lá estivesse. José de Arimateia, quando volta da prisão e pega na sua frota de novo, sabe o que é que ele fez? Tudo que ele ganhava, toda a fortuna que ele conseguiu, era para entregar aos apóstolos que estavam vivos, para continuarem a igreja do Cristo que subiu aos céus, a igreja do Espírito Santo que inflamou e mudou de vida, que ficaram na igreja, e para ajudar as primeiras famílias cristãs. Foi para isso que São José de Arimateia pega no que Deus lhe deu depois da prisão e distribui. Trabalha para distribuir por todos. Não estou a dizer, amados irmãos, que nós temos que fazer como José de Arimateia, mas temos que fazer alguma coisa entre aquilo que fizeram estas santas mulheres, entre as quais está a Santíssima de todas as mulheres do mundo, que o mundo já viu que é a Mãe de Deus. Entre o que elas fizeram e o que José de Arimateia fez, algures no meio temos que estar nós. Porque ninguém entra no reino dos céus sem estar disponível para cuidar do corpo de Cristo. Amados irmãos e irmãs. Por isso, é um dom que Deus distribuiu por aquelas 3 mulheres, mas é um dom que nós herdamos todos em igreja. Todos nós podemos ser mirófilos, ou seja, transportadores de algo que ajude os nossos irmãos em igreja. Porque cada um dos nossos irmãos faz parte do corpo de Cristo. Se uma família ortodoxa ou não ortodoxa, amiga de uma família ortodoxa, mesmo que não o seja, não tiver comida em casa, é uma parte do corpo de Cristo que passa fome, que está só, que está abandonado. Se há uma outra família que perdeu o emprego, que está em depressão, que está sozinha, eu digo a família no seu todo, e às vezes as pessoas mesmo da família se separam, porque entram em desespero. É dever dos outros membros todos do corpo de Cristo lembrarem-se daquela família e dos seus membros que estão desacompanhados, que estão sós, que estão solitariamente vivendo uma vida de tristeza, de angústia, de desespero, de frustração, porque não veem opções na sua vida. É dever dos outros membros, que somos nós, que estamos, se estivermos um bocadinho melhores, de ir ter com eles. De lhes levar um pão na mão, como a mirra era levada e transportada até ao túmulo de Cristo. Não foi preciso, porque o Senhor tinha ressuscitado. Mas se calhar é necessário levar-nos um pão ou alguma coisa, quando formos visitar os nossos irmãos, porque se calhar, e eles ainda estão lá, à espera do nosso amor. Isto é sermos corpo de Cristo. Isto é cuidarmos do corpo de Cristo. É sermos disponíveis. E ninguém pode ser disponível, amados irmãos e irmãs, se não estivermos de olhos abertos. Porquê é que eu digo de olhos abertos? Porque ninguém pode
com os olhos fechados, ver o que é que falta a um irmão seu. Se eu tiver de entrar nesta igreja de olhos fechados, eu não vejo se o chão está sujo, com cera ou não está. Eu tenho que vir de olhos abertos. Primeiro estes, e se possível os da alma também. Porque estes fazem-me ver, e os olhos da alma fazem com que eu mexa as mãos, procure a Joaquim onde é que está uma pá, ou o que for, ou o chão, ou água quente, e para ajudar durante a semana a limpar a igreja. Isto faz de nós mirófilos e mirófilos. Cuidai, amados irmãos e irmãs, do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a igreja também cuidará de vós. E será a barca, o navio, o veleiro, que depois, bem amado e cuidado por vós, vos transportará um dia ao reino dos céus, para o reino dos céus, ao encontro daquele Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E estes 3 mirófilos já não encontraram tudo, porque já estavam ressuscitados. Nós também seremos encaminhados até ao ressuscitado, ao Cristo, nosso Senhor Salvador, pela igreja. Cuidemos da igreja, porque ela cuidará de nós. O Senhor vos abençoe, protege, guarde. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo saiu. Adevărata înviat. Cristo vos cresce. Vă istină vă scresc. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Ressuscitou dos mortos, e a morte ele venceu a morte, aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. A bênção do Senhor, a sua divina graça e no seu amor pelos homens, desde sobre vós em todo o tempo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus e nossa esperança, glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a tua bênção. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Santo ao Cristo, nosso Deus, tem piedade. Amém. Uma semana abençoada e santa para todos. Quero relembrar que aqueles com os quais isso acontecer, o Sr. Dom Tidório irá enviar uma mensagem por WhatsApp, lembrando que no próximo domingo, pelas 9 da manhã, eu celebrarei no mosteiro, e depois, a liturgia termina, 1h45 minutos depois, e um quarto para as 11. Vamos começar o segundo encontro daqueles que o convite interrompeu. Continuar a falar sobre o matrimónio e vou começar com a introdução às energias incriadas, à graça de Deus, e também uma introdução relativamente à morte e à vida eterna. Isto é, para começarmos a perceber mais um pouco daquilo que nos espera e daquilo que fazemos cá, e do pouco que nada ou nada fazemos, e do tanto que deveríamos fazer se levássemos a nossa vida a sério. Lede o que chegar ao vosso WhatsApp. Quem puder estar presente no próximo domingo no mosteiro, tenho muito gosto em receber. Sabem que são sempre bem recebidos. O mosteiro não é meu, o mosteiro é de todos vós, dos ortodoxos e dos não ortodoxos. Porque nós somos irmãos numerosos. Nós não somos egocêntricos nem egoístas. O que é nosso não queremos só para nós. O que é nosso é também de todos aqueles que quiserem amar à imagem do amor de Deus que nós queremos na nossa vida, que seja uma referência para cada um dos atos de amor que fazemos. E se não fizermos, ainda passemos a fazer. É para isso que eu vos quero, que eu vos convido, eu vos quero é porque vos amo. Mas eu vos vos amo é um convite para estarem no mosteiro no próximo fim de semana, as famílias que puderem. Eu sei que muitas não podem, por isso também tem liturgia aqui. O Sr. Dom Teodoro estará cá. O Sr. Bispo Damasceno. O Sr. Rafael, que não sabe, mas em princípio estará comigo no mosteiro, se eles quiserem celebrar comigo. Está bem? Pronto. Cuidai do corpo da igreja. O mesmo é dizer, cuidai do corpo de cada um de vós. Porque
conseguires ver no corpo de cada um de vós o corpo do próprio Cristo. Lembram-se daquela história do Senhor, quando matares a sede, vestires, visitar no hospital, fores à prisão, visitar quem preso está. É a mim, diz Cristo, visitas na prisão. É a mim, eu que estava hospitalizado. É a mim que matas a sede. É a mim que vestes que estava nu. Este é o Cristo, o corpo da Igreja, que está em cada um de nós, em cada um de vós, em cada uma de vós. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. E vivos. As tristezas vêm e as tristezas vão. Como o túmulo. A tumba e o túmulo abrem-se e põe uma tampa em cima. E depois nós fugimos do túmulo, porque Cristo nos ressuscita. E voamos mais acima, nos céus do que as águas, ao encontro daquele que os minófilos não encontraram no túmulo vazio. Ele tinha o quê? Voado do túmulo. Cristo. Nós também voaremos, se cuidarmos do corpo de Cristo, ou se nos dispusermos a fazer isso. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Quem me disse que eu ia entregar o pão? Mas tem que estar atento, um dia ele cai. Sorrir, isto é uma brincadeirinha. Para quê? A igreja é séria, mas tem que ser levada com um sorriso. É bom sorrir com os lábios, e quando aprendemos a sorrir quando conseguimos sorrir com os olhos, aí é um sorriso mais lindo ainda. Todo o rosto sorri. Já viu o sorriso? Vamos embora. Ainda não foi desta.